Manchete de O Estado de São Paulo. De bem avaliada a pressionada. Por que Nízia foi um dos principais alvos na reunião com Lula? Ministra da Saúde vinha avançando na retomada de programas importantes para o governo, como o Mais Médicos, mas tem se desgastado nos últimos meses com crises sanitárias e críticas internas pela falta de traquejo político. Oi, Rodolfo, boa noite a todas e todos. Estamos de volta aqui no canal, dessa vez com meio desagradável falar de uma ministra, né? Mas ou da atitude do presidente em desrespeito ao trabalho dela, que bem ou mal ela tem feito. As notícias sobre a situação da Nízia Trindade estão por toda parte, mas a descrição mais completa do que teria acontecido na reunião interministerial foi dada por esse perfil aí do Twitter, chamado Camarote da República. Vamos ver o que eles escreveram. Durante a primeira reunião ministerial de 2024, Nízia foi cobrada por Lula pelas mortes dos Yanomamis, pela resolução sobre o aborto, pela crise nos hospitais federais no Rio de Janeiro, pela epidemia de dengue no Brasil e pelo relacionamento da ministra com o Congresso. Em resposta a Lula, Nízia defendeu sua atuação. A resolução sobre o aborto não passou por ela. Os números de mortes dos Yanomamis estão maiores porque houve subnotificação no governo Bolsonaro. Listou as ações para conter a epidemia de dengue e alertou sobre a dificuldade de encontrar pessoas para comandar hospitais federais no Rio de Janeiro, inclusive desagradando alas do PT com suas alterações. Em tréplica, Lula disse que a comunicação da pasta, principalmente sobre os Yanomami e a dengue, deve ser melhorada. Sobre a dengue, foi pedido que deixasse claro que não há como vacinar toda a população no primeiro momento e que não se pode deixar o governo prometer o que não pode cumprir. Voltando a ser lembrada do Congresso, Nízia se emocionou. Com voz embargada, Nízia afirma que é alvo e sofre pressão parlamentar desde o início do governo, sobretudo para a liberação de emendas para o Centrão. Disse que não iria falar grosso com o Congresso e que não é certo ser cobrada por isso, mas que continuará falando com contundência. Emocionada e chorando, Nízia se retirou da reunião ministerial, sendo amparada pela primeira-dama e pelas demais ministras de Estado. Ao retornar à sala, Nízia ouviu de Lula que ela tem carta branca do ministério e que não há pressão interna ou externa que a retire do cargo. Afirmou que tem o apoio da presidência para mexer nas equipes dos hospitais federais e que esse é o momento para que ela busque soluções para a crise. E eu queria especificamente falar que eu assisti a entrevista da Nízia Trindade ontem na Globo News, durante o programa Estúdio I. Também a valorização das entregas que foram feitas. O Ministério da Saúde, ele cumpriu toda a agenda da transição e estamos para anunciar ações novas na área de mais acesso a especialistas. Então, esses pontos, e a saúde digital, para mim, esses são os pontos mais importantes. Não é o que está sendo mais noticiado, mas é o que eu considero mais importante. Da Andréa Sadi. E os jornalistas presentes fizeram várias perguntas, inclusive sobre quais eram as atitudes dela, o trabalho dela que ela tem feito de reestruturação do Ministério da Saúde, e tentaram saber o que estava acontecendo, mas de cara eu quero mencionar que ninguém perguntou sobre a questão Yanomami, porque o foco me pareceu lá com jornalistas, e é o que está pegando, na verdade, o que não deveria pegar, né? É a questão dos hospitais. Eu achei uma covardia do Lula
cobrar a Anísia Trindade sobre a situação dos Yanomami, enquanto, não sei se o José Múcio estava na reunião, mas certamente alguém da defesa estava lá. E os garimpeiros não foram removidos da terra Yanomami. Não existe nada que o Ministério da Saúde possa fazer para resolver de fato a questão Yanomami enquanto tiver garimpeiros dentro do território. Então, o que me parece é que Lula está mais preocupado em desgastar a imagem da Anísia, em queimá-la para depois entregar o seu ministério para o Centrão, ou seja lá para o que for, porque do que achar uma solução para o que está acontecendo. É muito fácil falar grosso com ela. A mulher saiu chorando da reunião. Eu acho isso extremamente grave, porque de fato não está nas mãos delas a solução para a crise Yanomami. Está na mão de José Múcio, né? Mas ele não foi falar duro com o colega homem da defesa. Ele falou grosso com a mulher, que não tem como resolver a questão. Agora eu acho que Anísia também tem que, ao invés de chorar, ficar nervosa, sair da reunião, tem que começar a dar nome aos bois, tem que dizer que a retirada completa dos garimpeiros da terra Yanomami é condição necessária para a solução da questão. Não é uma questão de comunicação. O problema da subnotificação do período Bolsonaro não é a resposta, como a gente já disse antes no canal. Pode ser que de fato os números de Bolsonaro tivessem piores, que a entrada da Anísia, a entrada do Ministério da Saúde tenha evitado uma outra morte, mas os Yanomami vão continuar morrendo enquanto aquela terra estiver fortemente invadida por garimpeiros. E para retirar aqueles garimpeiros, a única solução possível é o uso do Exército, Marinha e Aeronáutica, fechar o espaço aéreo, fechar os rios, entrar com o exército para tirar aqueles garimpeiros. Fora disso, não há solução possível. Então não há por que engrossar com a Anísia, né? A não ser que seja para queimá-la e depois rifar o seu cargo. Sobre a situação da dengue, a gente também tem uma situação, uma questão parecida, né? A degradação ambiental, a ampla degradação ambiental causada pelos desmatamentos também é causadora da dengue. A gente pode até tratar esse ou aquele surto de forma a minimizar os danos, mas enquanto a gente viver num ambiente ecologicamente degradado, os surtos de doenças como dengue e outras só vão se repetir cada vez mais. Não existe solução para situações epidemiológicas sem um meio ambiente saudável, e quem está destruindo, quem está acabando, arrasando a questão ambiental no Brasil é o agro, e sem uma visão mais ampla dessa questão não há solução possível. Então, Rodolfo, eu não estou tão seguro assim que o problema seja de querer fritar a Anísia para eventualmente entregar o ministério aí para o Centrão. A gente tem que também considerar as evidências que têm surgido aí de uma mudança de rumos da mídia em geral, que pode estar enxergando aí uma possibilidade da ascensão de uma direita mais convencional, e eles estão procurando de todo jeito bater no governo. Que foram apresentados durante o programa do Fantástico, eu não vi, mas vi algumas cenas, né, cenas catastróficas de falta de cuidado, falta de cuidado com a coisa pública, cadeiras, objetos jogados, não existe restauração, recuperação do bem público. Se estraga uma perna, se estraga um estofado, se joga fora. Parece que isso é uma prática comum no Brasil, de ninguém cuidar do que o dinheiro público comprou para equipar, seja hospitais, seja ministérios, seja qualquer
qualquer lugar onde o servidor público trabalhe. Ah, sim, Thelma, você tem toda a razão. Essa situação é horrível. Aliás, eu vou tomar a liberdade de mostrar um trecho de uma reportagem que saiu ontem de noite no Jornal Liberal, que é o Jornal da Globo, aqui do Pará, em que eu falo do problema da dengue dentro da universidade. E a gente vai ver carro abandonado, cheio de lixo. Desculpa eu fazer essa interrupção, porque tem tudo a ver com o que você está falando. Sobre a dengue no estado. Em Altamira, no sudoeste do Pará, agentes de endemias estão fazendo o levantamento sobre infestação do Aedes aegypti. Ações de combate ao mosquito também foram intensificadas, principalmente em locais públicos. No campus 2 da UFPA, em Altamira, galerias do sistema de drenagem ficam com água da chuva acumulada. Também registramos lixo dentro da carroceria caminhonete da UFPA, que não funciona mais. Os recipientes de plástico acumulam água e também podem servir de criadouro. A situação da dengue tá muito séria no país atualmente. A gente está passando por um surto seríssimo. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão doentes. A gente já fez o alerta de que a água está acumulada. Esse alerta foi feito ano passado e as providências não foram tomadas. Em outros pontos da cidade, mais flagrantes. Nesta área, às margens do rio Xingu, mesmo com placas de sinalização, o descarte irregular de lixo doméstico é feito. No local, vasilhames que podem acumular água e servir de ambiente para a reprodução do mosquito. Agentes de endemias intensificaram o trabalho de combate ao mosquito transmissor da dengue no município. Bem, sobre as denúncias relacionadas aí aos riscos de focos do mosquito Aedes aegypti na UFPA de Altamira, a universidade ainda não se manifestou. E como não se falou em Yanomami, se perguntou sobre a questão da dengue, né? E a Anísia falou, olha, nós temos... E ela explicou muito bem, e eu achei, não sei se é justificar, né? Mas ela se saiu muito bem quando ela explica a herança que ela recebeu, a falta de estrutura e os problemas que ela tem enfrentado e buscando resolver todos esses problemas. Ela foi bastante clara, bastante explícita em todos os pontos. E com relação à dengue, ela continuou falando que vai continuar a campanha para vacinação da dengue, que existe, e foi questionada sobre a falta de divulgação da vacina da dengue e a pouca, apesar de tudo, houve pouca adesão à vacinação da dengue por parte do público. Então ela explicou e ela se justificou, e com relação a como ela se sentia sobre a chamada do Lula pública, né? A minha opinião, eu vou dar a minha opinião. O Lula precisava pegar alguém de Cristo, porque se vocês pensarem nas últimas 2 semanas, as pesquisas, inclusive a da JQuest foi agora dia 20, mostraram uma queda meteórica da aprovação do trabalho do Lula. Então ele está realmente em baixa feia. E esse é um governo acossado por muitas frentes, né? A gente está refém do Congresso, do Arthur Lira, que vem pressionando realmente para tentar conseguir esse Ministério da Saúde já há bastante tempo, e o Lula tem até resistido. Então o governo é acossado pelos ruralistas, e o Lula sempre teve também uma postura conciliatória com os ruralistas, acossado pelo Congresso, como a gente falou, ainda não conseguiu colocar os militares no seu devido lugar, e acho que esse é o principal ponto, né? O Zé Múcio estava sim na reunião, se vocês olharem as fotos da reunião ministerial, ele está ali logo bem pertinho do Lula, ali logo do lado do Rui Costa, né? Tem o Lula, o Rui Costa, o Múcio e o Haddad ali, à direita da foto está à esquerda do Lula, e esse é realmente o ministro que tem que ser cobrado, porque o Exército não só não fez nada, como fez corpo mole para tirar. Então realmente não é culpa da Anísia, talvez o Lula pode ter carregado um pouquinho mais no tom mesmo.
Ele está com essa visão, a meu ver, equivocada de que o problema do governo é a comunicação. Não é só comunicação, está faltando entregar algumas coisas em diversas áreas, e no ambientalismo e na área indígena está faltando um pouco mais de pulso firme para entrar em embate com setores que estão só preocupados com a devastação ambiental. Mas aqui acho que cabe uma autocrítica aqui para o nosso canal, da gente talvez maneirar nas críticas excessivamente diretas ao presidente, porque o Bolsonaro pode estar prestes aí a ser preso dentro de algum tempo, esperamos todos, mas o bolsonarismo não está morto e tem toda uma articulação de forças, tanto da extrema direita, que o bolsonarismo ainda está vivo aí com inúmeras figuras, como também de uma direita mais convencional, e a gente já está vendo aí diversos balões de ensaio para eles tentarem voltar ao poder em 2026. Seja uma direita convencional, a lá Ronaldo Caiado, por exemplo, ou seja uma direita bolsonarista, todas elas seriam muito piores do que o atual governo está sendo em relação ao meio ambiente. Lula estando em baixa, ele tem que pegar alguém de Cristo, ele precisa pegar quem é que está na mídia agora, quais as matérias pontuadas na mídia neste momento. É a questão da saúde, a questão da dengue, né? A questão do Yanomami, que também já saiu da mídia, mas ainda está assim pendente como um fantasma em cima do governo, porque as Forças Armadas não foram para a terra Yanomami expulsar os garimpeiros continuam lá. Justamente, Thelma, justamente. Por isso que eu disse e volto a dizer, não tem como ter solução para a crise Yanomami enquanto não tirar os garimpeiros. E não tem como tirar os garimpeiros sem o apoio das Forças Armadas, né? Então, em vez de estar fritando Nízia, a gente devia estar fritando Múcio. E a questão da saúde, que na realidade é atribuição do Ministério da Saúde, não resta dúvida, mas tem a CESAI, que é do Ministério da Saúde, que cuida da saúde indígena, que deve ser levada a prestar esclarecimentos a respeito da pouca atuação ou da falta de infraestrutura fornecida pelo próprio Ministério da Saúde para cuidar das questões da saúde indígena, principalmente do povo Yanomami, que está morrendo de fome, com problemas de pneumonia, malária, né? E o outro ponto crucial, que não diz respeito à questão do Ministério da Saúde e a Anísia Trindade, é a questão do Lula não ter usado o fato dele ser o comandante em chefe das Forças Armadas e exigir que os militares fossem para a terra Yanomami. Então ele estava cobrando da Anísia uma questão que não afeta apenas ao Ministério da Saúde, mas ao Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Justiça, o Ministério do Meio Ambiente, a FUNAI, a CESAI. Então, essas entidades, né, têm que prestar contas sobre o não cuidado com uma situação terrível que é o problema dos Yanomami. E o Lula se aproveitou desse momento de fragilidade da própria Anísia para poder mostrar e tentar reverter o quadro da sua própria rejeição diante das pesquisas apresentadas na semana. Então eu acho que isso teve não só... Eu não acho a Anísia incompetente, ao contrário, ela já demonstrou a competência dela à frente da Fiocruz. Ela é uma pessoa idônea, né, competente no que faz. Talvez ela não tenha aquele jogo de cintura de um gestor público, né, e ela não fez curso de gestão pública. Sim, Thelma, sim. E aquela crítica de que falta traquejo no diálogo com o Congresso também é péssima, porque, traquejo com aquela bandidagem, acho que a falta de traquejo é até uma qualidade.
e foi levada a cuidar de um monstro, porque o Ministério da Saúde, na verdade, é um monstro, né? O Ministério da Saúde, se você pensar em tamanho do Brasil e pensar na responsabilidade do Ministério da Saúde diante de tantos problemas, né? Desde saúde indígena a dengue nas grandes cidades, então você imagina como eu até posso imaginar que ela se cercou de boas indicações de assessoria, mas fica muito complicado. E tem um dado muito interessante, eu vi uma crítica assim, o Lula bate no peito o tempo todo, porque o SUS o programa de saúde do Brasil é elogiado pelo mundo inteiro, o mundo inteiro tem inveja do Brasil por causa do seu programa de saúde, veja-se as vacinações, mas, gente, eu até entendo a competência na questão de resposta rápida, de vacinações, de epidemias, etc. Mas entendo também que o SUS não está com essa bola toda não, porque nós temos problema de filas homéricas para exames, para procedimentos contra o câncer, filas para as pessoas que precisam comprovar que sofreram acidente para poder ter acesso a compensação dos dias não trabalhados, né? Sim, a gente se acostumou a falar viva o SUS, o que seria do Brasil sem o SUS na época da pandemia, mas isso não significa que o SUS não esteja com problemas, né? E não precisa de apoio, né? Para ser melhor do que é. O SUS existe, é bom em determinados aspectos, mas a saúde não vai bem no Brasil. Até porque falta saneamento básico também, né? 40 milhões de brasileiros sem saneamento básico. Sim, falta saneamento básico, falta uma reforma agrária que dê acesso à população para alimentos saudáveis e baratos e diversificados. A gente tem o problema dos agrotóxicos que estão se tornando cada vez mais amplamente difundidos, então vão surgir agora cada vez mais casos de câncer devido à contaminação de agrotóxico, falta de água tratada, falta de água limpa, degradação ambiental, enfim, é um mundo de problemas e o SUS vai ter que estar preparado para lidar com esses novos problemas, que são cada vez maiores. E isso tem reflexos diretamente no SUS, porque a saúde fica pior, mais doenças, mais infecções, né? Então eu fico imaginando que os hospitais federais mencionados nessa crise toda, que foi a bomba que explodiu no Fantástico, sobre sucateamento, o trabalho, as equipes desses hospitais, né? Que não dão o que tinham que dar como funcionários públicos. Juntando essa questão, eu vou usar a palavra, é completamente não compatível com essa propaganda do SUS e das maravilhas do SUS. Eu entendo a eficiência do SUS em alguns aspectos, mas a saúde do brasileiro não está sendo atendida como deveria pelo SUS. Tá? Falta espaço, falta equipamento, falta remédio, faltam médicos. Então, como é que a gente pode elogiar perante o público externo, né, para inglês ver, como diz o outro, para inglês ver que eu bate no peito, olha que beleza, quando nós temos os hospitais públicos que a Anísia herdou, vamos ser francos, ela herdou, e durante o ano de 2023 eu até entendo que teve um ano inteiro para começar a tomar as providências mais drásticas, mas
Existe uma máquina por trás de um ministério, uma máquina que já veio de servidores públicos, uma máquina que já veio de um outro governo que era uma porcaria. Ô Thelma, você está falando de problemas no funcionalismo público. Eu estou lembrando das dificuldades que eu estou passando na universidade. Eu já mostrei o vídeo ali no começo, né? E estamos fazendo uma eleição nova para coordenador do campus. E como é difícil trazer uma mudança no funcionalismo público, ainda mais que muita gente tem interesse em manter velhos hábitos, velhos vícios, velhos privilégios. E, enfim, o funcionalismo público é fundamental. É importantíssimo para o bem-estar do brasileiro. Mas existem vícios antigos que precisam ser atacados, senão a coisa vai por um caminho muito ruim mesmo. Então, eu acho que fica. Eu já fui gestora, eu já fui professora, eu já fiz muita coisa, eu já tive empresa, eu sei o que é você administrar alguma coisa, eu imagino, do porte do Ministério da Saúde. Eu acho que o Lula foi, assim, duro demais, ele foi absurdamente indelicado com ela, como se ela tivesse culpa pela crise Yanomami, como se ela tivesse culpa pela contaminação dos indígenas Yanomami, como se ela tivesse culpa pelo sucateamento dos hospitais. Agora, a máquina pública no Brasil é muito ruim, porque depende de uma série de coisas, inclusive maus servidores públicos. No caso da saúde, eu acho que faltam médicos também, faltam enfermeiras. Os hospitais federais estão sucateados, sim. Ela devia ter, talvez, agilizado mais as providências. Mas a estrutura é complexa. Ela mesma explicou isso na entrevista dela. Então, tem duas coisas aí que eu vou concluir. Uma, o Lula precisava de um Cristo para crucificar. E pegou a Nízia, que era mais fraca, mais frágil, e a que está em evidência por causa da questão da dengue e dos Yanomami. Ele precisava reverter a queda de popularidade dele. Então ele pegou a Nízia. Essa é a minha conclusão, é a minha observação. Acho que ela está tranquila e que ela vai continuar, e deve, porque ela é competente. Eu tenho certeza que ela vai se acertar. E espero que o Lula tenha mais, assim, se ele a escolheu pelos seus méritos. Então ele deve respeitar isso e não tratá-la do jeito que ele tratou, vou chamar até de praça pública, nem praça pública. Tá? Então eu vou deixar meu boa noite, espero que vocês deixem seu like, continuem assistindo o nosso canal. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, mas na maior parte das vezes a gente acerta. É verdade, Thelma. Eu acho que entre erros e acertos estamos avançando bem. E uma coisa, né, que é um diferencial do nosso canal é que a gente não tem patrocínio, não tem interesse por trás. O nosso único interesse é expor opinião, né? Não ganhamos nada com isso. Eu sou um professor que encaro esse trabalho do canal como um trabalho de extensão. A Thelma é uma ativista que viu no canal uma possibilidade de seguir fazendo ativismo através da comunicação, e o Rogério, da mesma forma que eu, é um professor também, pesquisador, primatólogo, que também se utiliza do canal para falar o que pensa, né? Então eu acho que estamos tentando, estamos trabalhando. E não esqueçam de deixar o seu like. E os que não são inscritos, por favor, se inscrevam, que nós temos o nosso canal para crescer. E temos muita coisa para passar para vocês, para discutir. E continue deixando seus comentários. Os comentários são muito importantes. Eu costumo até responder na medida do possível. Muito obrigada. Boa noite.
Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.